Milionário se disfarça de hóspede em seu próprio hotel e encontra o amor de sua vida. O calor úmido de Salvador era quase sufocante naquela noite. O aroma salgado do mar misturava-se ao perfume doce das flores tropicais e ao leve cheiro de fumaça vinda das cozinhas dos restaurantes badalados do Farol da Barra. No banco traseiro de um táxi branco, Miguel Vasconcelos observava a cidade passar pela janela. As luzes vibrantes refletiam em seu rosto, mas seus pensamentos estavam longe dali. O ar-condicionado soprava um vento frio e artificial, mas não o suficiente para amenizar a inquietação que queimava dentro dele. Ele não estava ali para aproveitar o luxo de sua própria rede de hotéis. Não dessa vez. Nos últimos dias, sites de turismo e redes sociais estavam detonando o Maré Alta Resort. Clientes relatavam problemas na manutenção das áreas comuns, reclamações sobre atendimento ruim e até histórias de hóspedes VIPs que se sentiram ignorados. Miguel conhecia a concorrência. Bastava um burburinho negativo para manchar a reputação de um hotel de luxo. E pior, os relatos não vinham de um ou dois clientes insatisfeitos. Havia um padrão. A alta administração do hotel, no entanto, garantia que tudo estava sob controle. Mas Miguel não confiava em relatórios corporativos. Ele queria ver com os próprios olhos. Por isso, naquela noite, ele não era o CEO bilionário. Naquela noite, ele era apenas Rafael Nogueira, um hóspede qualquer, tentando descobrir a verdade. "É aqui, senhor", disse o motorista, parando em frente ao Maré Alta Resort, o carro-chefe da rede Vasconcelos. Miguel olhou para a fachada imponente. O prédio de vidro e madeira de reflorestamento refletia a lua sobre a Baía de Todos os Santos, criando um espetáculo de luz e sombra. O tapete vermelho estendia-se até as portas giratórias, onde um porteiro de uniforme branco abria passagem para hóspedes vestidos com roupas de grife, suas malas de couro sendo levadas discretamente pelos carregadores. Luxo, sofisticação, prestígio. Mas será que por trás dessas paredes decoradas com arte baiana e lustres importados, as coisas estavam realmente tão perfeitas? Miguel pagou o motorista, pegou sua mala simples, bem diferente das que costumava carregar em suas viagens, e entrou no saguão. O cheiro característico do hotel o envolveu de imediato, uma mistura sutil de baunilha e pitanga criada exclusivamente para o Maré Alta. A música ambiente de violão e percussão ecoava suavemente. Empresários discutiam números em poltronas de couro, casais brindavam com espumante nacional, e o tilintar de taças e conversas em diferentes idiomas enchiam o espaço com um ar cosmopolita. Tudo parecia perfeito à primeira vista, mas Miguel sabia que quando se tratava de um império, os problemas raramente eram visíveis na superfície. Ele caminhou até a recepção. "Boa noite, senhor. Nome da reserva?" perguntou a atendente, exibindo um sorriso profissional. "Rafael Nogueira." Ela digitou no sistema e deslizou um cartão magnético sobre o balcão. "Aqui está sua chave. 5º andar, suíte 512. Se precisar de algo, basta ligar para a recepção." Miguel pegou a chave e se virou em direção aos elevadores. Mas antes que pudesse dar um passo, uma voz alterada cortou o ar, quebrando a harmonia artificial do ambiente. "Isso é um absurdo. Eu exijo falar com o gerente." Ele parou instintivamente. Algumas pessoas ao redor também olharam na direção do tumulto. No centro da confusão, um homem de camisa social azul apontava o dedo para uma jovem camareira. "Você acha que pode me roubar e sair impune? Meu relógio sumiu logo depois que você entrou no meu quarto." Miguel franziu a testa. A garota, visivelmente assustada, tentou manter a compostura. "Senhor, eu não toquei em nada além dos lençóis e toalhas. Podemos verificar as câmeras de segurança." O hóspede bufou, cruzando os braços. "Claro!
Porque as câmeras vão mesmo mostrar você enfiando o relógio no bolso, não é? Quero que revistem essa ladra agora. A palavra ladra fez algo dentro de Miguel se revirar. Ele já vira aquilo acontecer antes. Gente poderosa jogando a culpa nos mais fracos para mascarar sua própria incompetência ou descuido. Mas ele se manteve quieto, não podia se expor. Felizmente, antes que a situação piorasse, o gerente do hotel apareceu. "Qual é o problema aqui?" perguntou o gerente, sua voz cortando o burburinho do saguão. O hóspede virou-se para ele, ainda furioso. "O problema é que essa garota entrou no meu quarto e agora meu relógio sumiu. E eu não sou idiota." O gerente lançou um olhar atento para a camareira. "Júlia, você pegou o relógio do senhor?" Ela o encarou com indignação. "Claro que não." O gerente assentiu com calma. "Então vamos resolver isso da maneira correta." "Senhor, podemos verificar as câmeras. E caso o relógio não seja encontrado, entraremos com uma investigação formal." O hóspede resmungou, mas acabou concordando. Miguel observou enquanto Júlia abaixava a cabeça e desaparecia pelos corredores dos funcionários. Algo naquela cena o incomodou mais do que deveria. Ele subiu para seu quarto, mas a imagem da camareira, injustamente acusada, continuava rondando sua mente. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e desceu para o café da manhã. O salão do Maré Alta estava lotado. Turistas estrangeiros conversavam animadamente, casais folheavam guias turísticos sobre o Pelourinho e as praias da região, enquanto empresários digitavam freneticamente em seus notebooks. Ele não estava ali para desfrutar do serviço impecável do hotel. Ele queria entender o funcionamento do resort pelos olhos de um hóspede comum. Depois do café, voltou para o quarto. Pouco depois, ouviu batidas suaves na porta. Ao abrir, viu Júlia segurando um carrinho de limpeza. Por um momento ele apenas a observou. Sem o olhar assustado da noite anterior, ela parecia diferente, forte, mas carregando uma tristeza discreta. "Bom dia, senhor. Posso arrumar o quarto?" "Claro." Ela entrou e começou seu trabalho, trocando os lençóis e organizando as toalhas. Miguel se encostou na parede, observando-a. "Ontem à noite, eu vi o que aconteceu no saguão." "O problema foi resolvido?" Júlia parou por um instante, depois voltou a ajeitar os lençóis. "Sim." O hóspede encontrou o relógio dentro do próprio bolso da mala. Miguel balançou a cabeça, rindo sem humor. "E ele pelo menos pediu desculpas?" Ela soltou um suspiro. "Claro que não. Gente como ele nunca pede desculpas." Miguel sentiu um estranho aperto no peito. Talvez investigar seu próprio hotel fosse mais complexo do que ele imaginava. E talvez Júlia fosse um mistério ainda maior. Miguel observou enquanto ela terminava de arrumar o quarto. Cada movimento dela era preciso, calculado, como se estivesse acostumada a executar aquela rotina de forma automática. Mas, por trás dos gestos treinados, havia algo nela que o intrigava. Ele se recostou na parede, os braços cruzados, estudando-a enquanto pensava na melhor forma de fazer algumas perguntas sem levantar suspeitas. "Então, como é trabalhar aqui?" perguntou casualmente. Júlia ajeitou a colcha da cama sem erguer o olhar para ele. "É um trabalho." A resposta vaga não o surpreendeu, mas ele não desistiu. "Imagino que o Maré Alta seja um lugar muito bem administrado, certo?" Ela parou por um segundo como se ponderasse a pergunta, mas logo voltou a dobrar as toalhas. A maioria dos hóspedes gosta da experiência. A escolha de palavras não passou despercebida para Miguel. "Mas e você? Gosta de trabalhar aqui?" Dessa vez ela ergueu os olhos para ele, analisando-o. "Como eu disse, é um trabalho." Definitivamente, ela não era do tipo que se abria facilmente. Ele notou um ligeiro endurecimento em sua expressão, como se estivesse acostumada a perguntas indiscretas e tivesse aprendido a se proteger delas. Aquilo só o fez querer saber mais. Ela era reservada, cuidadosa e, de certa forma,
Isso a tornava ainda mais intrigante. Mas ele percebeu que, se insistisse demais, ela poderia começar a desconfiar. Então, mudou de assunto. Você deve ver de tudo aqui, né? Ela sorriu de leve, mas não respondeu. Apenas pegou o carrinho de limpeza e se dirigiu à porta. Tenha um bom dia, senhor. E saiu. Miguel ficou parado por alguns segundos, olhando para a porta fechada. Definitivamente, Júlia não era como as outras pessoas que trabalhavam para ele, e isso o deixava ainda mais curioso. O dia passou devagar. Miguel passou parte da tarde observando o movimento no hotel, tentando captar pequenos sinais que pudessem confirmar os boatos que havia lido nos sites de fofoca. Notou hóspedes reclamando do tempo de espera para o serviço de quarto, uma lâmpada piscando no corredor do 5º andar, um garçom que parecia sobrecarregado durante o almoço. Pequenos detalhes, mas suficientes para levantar dúvidas sobre a administração do resort. Isso o deixava inquieto. Ele perguntava à diretoria sobre o hotel e todos afirmavam que estava tudo perfeitamente bem e que o que estava na internet era apenas intriga da concorrência. Ele estava desconfiado e precisava descobrir o que estava acontecendo nos bastidores. Mas, por enquanto, precisava de ar fresco. Ao final da tarde, decidiu caminhar pelo calçadão da Barra. O cheiro do oceano misturava-se ao calor do asfalto recém-molhado pela brisa úmida. Mas então viu algo que o fez parar no meio do caminho. Júlia. Sem uniforme e com vários cachorros ao redor. Ela estava linda. Vestia jeans e um moletom leve e o cabelo preso de maneira despojada. Parecia uma pessoa completamente diferente. Intrigado, ele se aproximou. Camareira de dia, dog walker à tarde? Júlia olhou para ele surpresa. E garçonete nos fins de semana. Miguel arqueou a sobrancelha. Você trabalha muito? Ela deu um pequeno sorriso sem parar de andar. Preciso. Quero pagar a faculdade. Miguel sentiu algo dentro dele se mexer. Júlia não era apenas uma funcionária do hotel. Ela lutava por algo maior. E isso o fazia querer conhecê-la ainda mais. Ela parecia prestes a se despedir. Então, ele continuou andando ao lado dela. Faculdade de quê? Ela hesitou por um momento antes de responder. Administração hoteleira. Miguel sentiu uma pontada de surpresa. Sério? Ela assentiu. Eu gosto da ideia de oferecer experiências incríveis para as pessoas. Meu sonho é um dia gerenciar um hotel, um lugar onde os hóspedes realmente se sintam especiais. Miguel percebeu um brilho diferente nos olhos de Júlia ao falar sobre isso. Um brilho que ele não via há muito tempo. Parece um ótimo sonho. Júlia riu de leve, desacelerando o passo. Mas às vezes parece inalcançável. Trabalhar em 3 empregos, estudar à noite, pagar as contas. Às vezes me pergunto se vale a pena. Miguel ficou em silêncio por um momento. Ele conhecia aquela sensação. Não de precisar lutar por dinheiro, mas de questionar se tudo que fazia tinha algum propósito real. Vale a pena, ele disse, sem perceber que sua voz saiu mais suave do que pretendia. Júlia olhou para ele. E pela primeira vez, seus olhos se encontraram por mais do que alguns segundos. Mas então, um dos cachorros latiu e puxou a guia com força, fazendo Júlia tropeçar. Miguel, por reflexo, segurou seu braço antes que ela caísse. Ela riu, ajeitando-se. E acho que preciso de um aumento como passeadora de cães. Ou talvez um só emprego já fosse suficiente, Miguel murmurou, mas logo se arrependeu da frase. Júlia estreitou os olhos para ele, cruzando os braços. Você fala como alguém que nunca teve que se preocupar com dinheiro na vida. Miguel sustentou o olhar dela. E se eu não tivesse? Júlia soltou uma risada curta, puxando as guias novamente. Então eu diria que o mundo é injusto. Miguel quis perguntar mais, mas sentiu que qualquer coisa que dissesse naquele momento poderia afastá-la. Ela era fechada,
e ele não queria que desconfiasse de nada. Eu gosto de caminhar por aqui no fim da tarde. Você faz isso sempre? Ele perguntou, mudando de assunto. Júlia lançou um olhar desconfiado. Por quê? Só curiosidade. Ela hesitou por um momento, mas acabou respondendo. Sim. A caminhada me ajuda a esquecer um pouco o cansaço do dia. Miguel assentiu, absorvendo aquela informação. Posso te acompanhar amanhã? Júlia pareceu surpresa. Você quer me ajudar com os cachorros? Por que não? Ela o analisou por alguns instantes, como se tentasse decifrar suas intenções. Tudo bem, mas aviso logo. Eles são agitados. Miguel sorriu. Eu acho que dou conta. Ela deu de ombros e começou a se afastar. Veremos amanhã então, Rafael. Ele ficou observando enquanto ela se afastava, seu moletom claro balançando com a brisa do mar. E pela primeira vez, desde que chegara ao hotel, ele sentiu algo diferente, algo que não tinha nada a ver com sua investigação. Naquela noite, Miguel não dormiu tão bem quanto esperava. O rosto de Júlia continuava em sua mente. Seu sorriso, seu olhar determinado e a sensação de que, sem nem perceber, ele já estava se envolvendo mais do que deveria. No dia seguinte, ele passou parte da manhã observando os funcionários do hotel. Ele percebeu pequenos detalhes que confirmavam alguns dos boatos que lera nos sites de fofoca. Um hóspede reclamava que a água quente do chuveiro não funcionava direito. Outro mencionava que o serviço de quarto demorava mais do que o normal. Nada escandaloso, mas eram pequenas falhas que para um resort de luxo poderiam significar um desastre. O problema era, porque a gerência não estava resolvendo isso. Miguel ficou esperando Júlia entrar no seu apartamento para limpar, mas dessa vez não tinha sido ela. Outra camareira entrou no quarto e ele se questionou por que queria tanto vê-la novamente. Tinha algo mudando dentro dele. Ele anotou mentalmente suas observações sobre o hotel e decidiu que faria algumas perguntas mais tarde. Mas naquele momento, havia outra coisa que queria fazer. Quando o fim da tarde chegou, ele foi até o calçadão novamente. E lá estava Júlia. Ela já estava com os cachorros, mas desta vez, quando o viu, sorriu de verdade. Achei que fosse desistir. Eu sou um homem de palavra. Ah, e por que você não foi ao meu apartamento hoje? Precisei tirar o dia de folga para fazer minha matrícula na faculdade. Ela entregou algumas guias para ele. Então vamos ver se você aguenta. Miguel pegou as guias e começou a caminhar ao lado dela. Nos primeiros minutos, o silêncio entre eles era confortável. Apenas o som do mar, das risadas de turistas e do vento quente passando por eles. Você não me disse de onde veio, Rafael. Ele não esperava essa pergunta tão cedo. São Paulo. Júlia franziu o senho. E por que veio para Salvador? Miguel hesitou por um momento. Precisava de uma mudança de ares. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. Júlia pareceu aceitar a resposta e olhou para a frente novamente. O vento quente da orla balançava os cabelos soltos de Júlia, enquanto ela caminhava ao lado de Miguel, tentando ignorar a estranha sensação de conforto que sua presença começava a trazer. Ele era um hóspede, um desconhecido, alguém que, em teoria, não deveria ter importância para ela. Mas então algo aconteceu. Uma mulher alta e elegante vinha na direção contrária. Vestia um vestido branco justo que realçava suas curvas e sandálias de salto delicadas. Os óculos escuros escondiam parte do rosto, mas o sorriso de lábios perfeitamente pintados de vermelho era reconhecível à distância. Miguel endureceu ao vê-la. Rafa! A voz dela era aveludada e confiante, e Júlia sentiu um arrepio estranho ao notar a familiaridade com que ela o chamava. Miguel forçou um sorriso educado. Bianca! Oi! Júlia não gostou do jeito como aquela mulher olhava para ele.
como se ele fosse algo que ela possuía, um bem valioso que por algum motivo ela havia perdido, mas ainda tinha direito de avaliar. Bianca tirou os óculos de sol e inclinou a cabeça olhando para os cachorros. Isso é novo. O grande Miguel Vasconcelos passeando com cães? Miguel riu, mas havia algo forçado em sua expressão. Tem coisas novas na minha vida, sim. Júlia sentiu-se completamente deslocada na conversa. O jeito como Bianca tocou o braço de Miguel ao falar, o tom de voz dela, tudo ali parecia gritar que havia algo entre os dois. Ela sentiu algo no peito, um incômodo inesperado, e então fez o que qualquer pessoa sensata faria. Saiu de cena. Vou continuar a caminhada. Nos vemos depois, Rafael. Ela virou-se e começou a andar, puxando os cachorros, fingindo não se importar. Miguel olhou para Bianca rapidamente e deu um passo para trás, claramente desconfortável. Foi bom te ver, Bianca, mas eu preciso ir. Os olhos dela brilharam com curiosidade. Precisa ir atrás dela? Miguel apenas lançou um sorriso irônico. A gente se vê por aí. E então ele foi atrás de Júlia. Miguel acelerou o passo até alcançá-la. Ei, você me deixou lá sozinho com a fera. Júlia sorriu de canto, ainda sem olhar para ele. Ela parecia bem domesticada. Miguel riu. Só por fora. Ela finalmente o encarou, sem diminuir o ritmo da caminhada. Quem era ela? Ele encolheu os ombros. Bianca, minha ex. Júlia sentiu algo estranho no peito ao ouvir aquilo. Ah, então você tem bom gosto. Miguel ergueu uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? Ela lançou um olhar provocador. Ela é linda, tipo modelo de revista. Miguel riu. Ela é. Júlia não sabia por que aquilo a incomodava. Mas então ele continuou. Mas beleza não é tudo. Júlia franziu o senho. Não? Não! Miguel suspirou. Ela só se importa com festas, compras e status. Não tem interesse real em nada além da própria imagem. Eu terminei porque queria encontrar alguém melhor para a minha vida. Ele olhou para Júlia de um jeito diferente. Um jeito que fez seu estômago revirar. Por um segundo, o tempo pareceu desacelerar. Ela sentiu o olhar dele pesar sobre ela de um jeito que nunca sentira antes. Mas antes que pudesse reagir, um latido alto a trouxe de volta à realidade. Um dos cachorros puxou forte e a guia escapou da mão dela. Max! Júlia exclamou. O cachorro correu em disparada para a areia da praia, indo direto na direção de outro cão, uma fêmea branca que estava com seu dono sentado na areia. Júlia correu atrás dele e Miguel não hesitou em segui-la. A areia quente afundava sob os pés deles enquanto corriam. Max correu até a cachorrinha, farejando-a como se tivesse acabado de encontrar sua alma gêmea canina. Miguel e Júlia finalmente o alcançaram e pararam, ofegantes, rindo. Miguel segurou Max pela coleira, sorrindo. Acho que ele também está procurando alguém para a vida dele. Júlia riu, ajeitando o cabelo bagunçado pelo vento. Miguel ainda estava olhando para ela, e naquele momento ele soube. Ele queria conhecer mais sobre Júlia, mesmo que ela ainda não soubesse disso. A brisa quente da Praia da Barra soprava suavemente enquanto Miguel e Júlia caminhavam de volta para a calçada, lado a lado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, refletindo no oceano que se estendia ao longe. Os passos dos dois eram lentos, como se, de alguma forma, nenhum dos dois quisesse que aquele momento terminasse tão cedo. Miguel olhava para Júlia de soslaio, sentindo algo crescer dentro dele a cada segundo que passava ao lado dela. Ela era diferente. Ele não sabia explicar exatamente como, mas sabia que nunca havia conhecido alguém como Júlia. Ela segurava as guias dos cachorros com facilidade agora, o episódio de antes parecendo ter se dissipado com a brisa do mar. Mas Miguel ainda sentia a energia daquela troca de olhares. Ela havia sentido aquilo também, não havia?
Por mais que ele quisesse prolongar a caminhada, sabia que o tempo que tinham juntos estava se esgotando. Júlia suspirou e olhou para o relógio em seu pulso. Preciso ir. Miguel sentiu uma pontada de desapontamento. Já? Ela sorriu de leve. Sim. Hoje é meu primeiro dia de aula na faculdade. Não posso me atrasar. A notícia pegou Miguel de surpresa. Sério? Esse é o seu primeiro dia? Júlia assentiu, os olhos brilhando levemente. Sim, foi um processo longo até conseguir me matricular, mas finalmente estou começando. Miguel sorriu, sentindo uma felicidade genuína por ela. Isso é incrível, Júlia, de verdade. Ela deu de ombros, como se não quisesse transformar aquilo em algo grandioso, mas Miguel via o brilho de orgulho escondido nos olhos dela. Ele queria dizer para ela ficar mais um pouco. Queria dizer que ainda não estava pronto para deixá-la ir. Mas, em vez disso, apenas assentiu. Então vai. E arrasa. Júlia riu e balançou a cabeça. Obrigada, Rafael. Vejo você amanhã. Ela se virou e começou a caminhar para longe, e Miguel permaneceu ali, observando-a desaparecer pela avenida. E foi naquele momento que ele percebeu. Ele queria mais tempo com ela. Ele queria vê-la sorrindo, queria ouvi-la falar sobre seus sonhos, sobre sua vida. Ele queria saber tudo sobre ela. E talvez aquilo fosse um problema. Na manhã seguinte, Miguel estava sentado no sofá de seu quarto quando ouviu as batidas suaves na porta. Ele sorriu antes mesmo de se levantar. Era ela. Abriu a porta e encontrou Júlia parada ali, com seu uniforme impecável e o carrinho de limpeza ao lado. Bom dia, senhor. Posso entrar para limpar? Miguel encostou-se no batente da porta, cruzando os braços e lançando um olhar divertido para ela. Eu ajeitei tudo o que precisava aqui no quarto só para que, quando você chegasse, a gente pudesse conversar ao invés de você ter que limpar. Júlia piscou surpresa. O quê? Miguel sorriu. Entra. Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou por um momento, mas então entrou e deixou o carrinho do lado de fora. Miguel foi até a mesa e pegou um pacote embrulhado. Depois que você saiu ontem, eu fui ao shopping e comprei um livro muito bom para quem quer trabalhar na área de hotelaria. Ele estendeu o embrulho para ela. Senta e veja, vamos conversar. Júlia olhou para ele por um momento, surpresa demais para reagir. Ela pegou o embrulho com cuidado e rasgou o papel devagar. Quando viu o título do livro, seus olhos se arregalaram. Esse livro... Ela passou os dedos pela capa, incrédula. Eu já tinha ouvido falar dele. É um dos melhores para quem quer aprender sobre gestão hoteleira. Miguel assentiu. Eu imaginei. Achei que poderia ser útil para você. Ela mordeu o lábio, segurando o livro como se fosse algo valioso. Eu queria comprar, mas... Ela não terminou a frase. Mas Miguel entendeu. Ela não podia gastar dinheiro com isso. O silêncio entre eles se estendeu por um momento, até que Júlia respirou fundo e olhou para ele. Obrigada, Rafael. De verdade. Miguel sorriu. Não foi nada, mas para Júlia era tudo. Ela desviou o olhar para o livro novamente e, sem perceber, seus olhos começaram a marejar. E então, como se tivesse sido transportada para outro tempo, sua mente a levou de volta à infância. Ela nunca teve ninguém que a tratasse assim. Ela nunca teve ninguém que fizesse algo especial para ela. Desde pequena, Júlia aprendeu a sobreviver sozinha. Seus pais nunca foram carinhosos. Nunca perguntavam como ela estava ou o que sentia. Eles viviam no mundo deles e muitas vezes estavam embriagados, rindo ou brigando. Amor era algo distante, como uma história de livro que ela lia, mas nunca vivia. Ela cresceu sentindo-se invisível, como se nunca fosse boa o suficiente, como se nunca fosse digna de ser cuidada. Então, ao longo dos anos, aprendeu a não esperar nada de ninguém. Mas ali estava Miguel.
e ele fez algo por ela sem esperar nada em troca. Ela piscou algumas vezes, tentando conter a emoção, mas uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha. Miguel franziu a testa, preocupado. Júlia. Ela rapidamente limpou a lágrima e sorriu. Desculpa. É só que... Ela hesitou, olhando para o livro. É a primeira vez que alguém compra algo para mim. Miguel ficou imóvel. Seu peito apertou ao ouvir aquilo. O quê? Júlia sorriu de um jeito pequeno, tentando diminuir o impacto daquilo. Nunca tive um presente. Miguel sentiu algo dentro dele se quebrar, e naquele momento ele soube que faria qualquer coisa para ver Júlia feliz. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela se levantou apressadamente. Eu já estou tempo demais aqui. Preciso voltar ao trabalho. Ela pegou o livro com cuidado e se virou para a porta. Miguel queria falar algo. Queria dizer para ela ficar. Queria que ela soubesse que ele realmente se importava. Mas ele sabia que ela ainda não estava pronta para acreditar nisso. Então apenas a observou sair. Mas antes que ela passasse pela porta, ele disse: Te vejo mais tarde com os cachorros. Júlia olhou para ele por cima do ombro. E então, pela primeira vez, desde que o conheceu, ela sorriu de um jeito verdadeiro. Até mais tarde. E saiu. Miguel ficou ali, parado, sentindo algo crescer dentro dele. Ele queria vê-la de novo. Ele precisava vê-la de novo. E talvez estivesse começando a perceber que seu tempo em Salvador não era mais sobre o hotel. Era sobre ela. E por mais que tentasse, ele sabia que já estava envolvido demais. A brisa morna da barra soprava suavemente quando Miguel chegou ao calçadão. O céu já começava a se tingir de tons dourados e alaranjados, refletindo no oceano calmo. O barulho das ondas misturava-se ao som das risadas dos turistas e ao tilintar dos copos nos bares à beira-mar. Era um cenário perfeito, mas Miguel não prestava atenção em nada disso. Seu olhar estava fixo nela. Júlia caminhava na sua direção com os cachorros, os fios soltos do cabelo dançando ao vento, e Miguel se pegou sorrindo antes mesmo que percebesse. Algo nela o fazia sentir um tipo de paz que ele não sabia que precisava. Ela parou ao lado dele e sorriu de leve. Achei que fosse desistir de ser dog walker. Miguel riu. E perder minha chance de andar com a pessoa mais interessante que conheci em Salvador? Nem pensar. Júlia revirou os olhos, mas ele percebeu que ela lutou contra um sorriso. Os dois começaram a caminhar juntos, como se fosse algo natural, algo que sempre fizeram. Miguel olhou para ela e perguntou genuinamente interessado. E então? Agora me conta aqui. Como foi o primeiro dia ontem na faculdade? Júlia suspirou, um sorriso orgulhoso surgindo em seus lábios. Foi incrível. Eu senti que finalmente estou no caminho certo. Foi só uma aula introdutória, mas já me fez perceber que é isso que eu quero para a minha vida. Miguel sentiu uma satisfação estranha ao vê-la animada. Eu sabia que você ia arrasar. Ela olhou para ele de lado, curiosa. Por que você diz isso com tanta certeza? Ele deu de ombros, mas seu olhar foi intenso. Porque você tem algo diferente. Uma força que nem você percebe que tem. E pessoas assim sempre chegam onde querem. Júlia desviou o olhar como se não soubesse lidar com aquele tipo de elogio. Como se nunca tivesse ouvido algo assim antes. O silêncio entre eles foi confortável por um tempo. Apenas o som do mar e dos passos dos cachorros os acompanhando. Então, Miguel lembrou-se do motivo pelo qual estava ali. Sua investigação sobre o hotel. Júlia, posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu. Você trabalha no Maré Alta há bastante tempo, certo? Como você vê as coisas lá? Ela hesitou por um momento. Por que quer saber? Eu notei algumas reclamações. Pequenas coisas, mas que poderiam explicar o porquê de alguns hóspedes estarem insatisfeitos. Júlia soltou uma risada sem humor.
Pequenas coisas? Você não faz ideia. Miguel ergueu a sobrancelha. Então me conta. Júlia suspirou, como se ponderasse se deveria ou não se abrir. Mas então algo dentro dela pareceu desistir. Minha chefe praticamente não aparece para trabalhar. Miguel franziu a testa. Como assim? Júlia olhou para ele séria. Ela chega de manhã, toma café no restaurante do hotel com o diretor e depois desaparece. Miguel sentiu um nó se formar no estômago. O diretor? Júlia assentiu. Eles têm um caso, todo mundo sabe, mas ninguém pode falar nada porque ele a protege. Enquanto isso, eu fico sobrecarregada, limpando 20 apartamentos por dia ou mais. E ainda preciso responder por todas as questões do setor, já que minha chefe nunca está disponível. Miguel fechou os punhos. Agora, tudo fazia sentido. As reclamações, as falhas, o motivo pelo qual o diretor sempre dizia que tudo não passava de intriga da concorrência. Ele não queria que ninguém investigasse, porque ele mesmo fazia parte do problema. Miguel respirou fundo, controlando a irritação. Júlia não percebia, mas ela acabara de dar a ele a peça-chave para entender o que estava acontecendo dentro do Maré Alta. Mas, naquele momento, olhando para ela, ele percebeu que a história ia além do hotel. Ela estava sofrendo, sobrecarregada, explorada, e ainda assim se mantinha firme. Miguel olhou para ela com admiração. Isso não é justo, Júlia. Ela deu de ombros. Eu sei, mas eu preciso desse emprego, mais do que nunca. Miguel odiou ouvir aquilo. Odiou saber que, por necessidade, ela tinha que aceitar aquela situação. Odiou perceber que ela estava acostumada a não ter ninguém para defendê-la. E naquele momento, ele tomou uma decisão silenciosa. Júlia não ficaria mais sozinha nisso. Quando a caminhada estava chegando ao fim, os dois pararam na beira do calçadão. O sol já havia desaparecido completamente e as luzes de Salvador brilhavam ao longe, refletindo-se na água escura do oceano. Miguel olhou para Júlia. Posso te pedir uma coisa? Ela ergueu uma sobrancelha desconfiada. O quê? Um abraço. Júlia riu, cruzando os braços. Um abraço? Para quê? Miguel sorriu. Porque você está sendo incrível na minha vida, e porque eu acho que Deus nos uniu por um propósito. E estamos prestes a descobrir qual é. Júlia ficou imóvel por um momento. Se alguém tivesse dito a ela, alguns dias atrás, que um hóspede de hotel mexeria tanto com sua vida, ela teria rido. Mas ali estava ele, dizendo palavras que ninguém nunca tinha dito para ela. Algo dentro dela amoleceu. Então, lentamente, ela se aproximou e o abraçou. Miguel fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor dela contra ele, e soube, naquele momento, que não havia mais volta. Ela se afastou devagar, e ele segurou a mão dela antes que ela se afastasse completamente. Júlia olhou para ele, surpresa com o toque inesperado. Miguel, o que você faz da vida? Miguel sorriu. Logo vou te contar, no dia que você aceitar sair comigo para jantar. Ela piscou, pegando-se sorrindo. E se eu nunca aceitar? Então eu ficarei esperando. Júlia mordeu o lábio, como se estivesse ponderando. E então disse, quase sem pensar, sábado. O sorriso de Miguel se alargou. Sábado, ela assentiu. Eu não tenho aula à noite e só trabalho de garçonete até às 3 da tarde. Miguel apertou levemente a mão dela. Já estou ansioso. Júlia riu e desviou o olhar envergonhada. Miguel, sem pensar, levou a mão dela aos lábios e depositou um beijo suave na sua pele. Ela ficou paralisada. Seu coração disparou. Miguel sorriu ao ver o rubor em suas bochechas. Até sábado, Júlia, mas eu te vejo amanhã no hotel, ok? Ela sorriu de volta. Até amanhã, então. E então se virou, caminhando para longe. Miguel ficou ali, observando-a partir, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que algo havia mudado.
Ele sabia que aquela mulher iria mudar a vida dele para sempre. O que ele não sabia era que o destino tinha planos ainda maiores para os dois, e que o sábado traria revelações que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O dia amanheceu quente em Salvador, e o sol já brilhava forte quando Miguel desceu para o restaurante do café da manhã. Dessa vez, ele estava disfarçado. Usava um boné escuro e óculos escuros para não ser reconhecido, um truque simples, mas eficaz. Não queria que ninguém no hotel soubesse que ele estava investigando os bastidores do próprio império. Sentou-se em uma mesa estratégica, de onde podia observar tudo sem ser notado, e não demorou muito para vê-los. O diretor do hotel e a chefe da governança estavam sentados em uma mesa mais afastada, rindo com intimidade, como um casal que não se preocupava em esconder nada. Os toques discretos, os olhares cúmplices. Não havia dúvidas. Júlia não estava errada. Miguel observou os dois terminarem o café calmamente, sem qualquer pressa, como se não tivessem responsabilidades ali. Depois, levantaram-se e saíram juntos do restaurante. Ele esperou alguns minutos e seguiu discretamente até a saída lateral do hotel. De longe, viu o diretor abrir a porta do carro para a governanta. Eles entraram no veículo e partiram juntos. Miguel pegou o telefone e ligou para o número do diretor. A voz do homem atendeu do outro lado da linha, carregada de falsa confiança. Senhor Vasconcelos, como está sua viagem? Espero que esteja aproveitando. Miguel apertou a mandíbula. Estou bem. E o hotel? O diretor riu de leve. Tudo sob controle. Pode ficar tranquilo. Estou no hotel agora, acompanhando tudo de perto. Miguel sentiu uma fúria subir por sua garganta. Olhou para a rua e viu o carro do diretor dobrando a esquina, saindo do hotel. Ótimo, respondeu sua voz carregada de ironia. Nos falamos depois. Ele desligou sem esperar resposta. A mentira descarada apenas reforçou que ele estava certo em desconfiar. A administração do Maré Alta estava nas mãos erradas. Mas agora ele tinha algo muito mais importante para resolver. Júlia. Voltou para seu quarto e esperou. Ele não queria vê-la limpando aquele lugar. Não queria vê-la naquela posição. Queria vê-la de outro jeito. Quando a batida leve soou na porta, ele rapidamente abriu. Júlia estava ali, segurando o carrinho de limpeza, mas o quarto já estava impecável. Ela olhou ao redor, confusa. Ué, já está limpo? Miguel sorriu. Eu arrumei tudo. Assim podemos conversar mais ao invés de você perder tempo limpando. Ela piscou algumas vezes, claramente surpresa. Arrumou tudo mais uma vez? Sim. Miguel encostou-se na parede e cruzou os braços, olhando-a com diversão. Estava ansioso para te ver. Júlia desviou o olhar, e ele percebeu um pequeno sorriso se formando nos lábios dela. Você está falando como alguém que não vê a hora de chegar sábado. Miguel deu um passo na direção dela. Por que não vejo? Por um instante, o silêncio entre os dois se carregou de algo mais profundo. Algo que nem ele nem ela sabiam exatamente como definir. Júlia desviou o olhar, mexendo na alça do avental. Minha chefe não está na sala dela. Fui lá para resolver um problema e nada. Miguel já sabia a resposta, mas perguntou mesmo assim. Ah, não. Onde será que ela foi? Júlia soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Com o diretor, como sempre. Miguel manteve a expressão neutra. Então você realmente faz o seu trabalho e vai ter que resolver o problema que era dela. Júlia suspirou. Mais do que isso, na verdade. Miguel não queria ver Júlia naquela situação, mas ele sabia que não podia simplesmente tirá-la dali sem que ela quisesse. Ela se aproximou e pegou o celular no bolso. Quero te mostrar uma coisa. Ela sentou-se na beira da cama e abriu um aplicativo. Ontem à noite, na faculdade, aprendemos sobre como usar inteligência artificial para organizar o controle de materiais do setor.
Eu fiz uma simulação para apresentar para a minha chefe. Acho que vai ajudar muito. Ela virou a tela para Miguel e, ao fazer isso, seu braço roçou no dele. Miguel sentiu o toque, sentiu o perfume suave dela, sentiu o calor que emanava de sua pele. Ele queria beijá-la. O desejo veio tão forte e súbito que ele precisou fechar as mãos em punhos para se controlar. Júlia continuava mostrando o sistema, sem perceber a luta interna que ele travava. Ou talvez percebesse e estivesse ignorando. Miguel olhava para os lábios dela quando, de repente, seu telefone tocou. Ele piscou, tentando processar o som que quebrou aquele momento. Pegou o aparelho e viu o nome na tela. Bianca. Júlia notou e imediatamente se afastou. Miguel atendeu rapidamente. Não posso falar agora. A voz da ex veio do outro lado, melosa e insistente. Ah, Rafa, vamos lá, quero te ver. Precisamos conversar. Ele suspirou, irritado. Bianca, eu não posso. Depois falamos. Desligou antes que ela insistisse. Quando levantou o olhar, Júlia já estava de pé, pegando seu carrinho de limpeza. Eu preciso ir. Ainda tenho 19 quartos para limpar. Miguel quis impedi-la. Quis dizer que aquela ligação não significava nada, mas sabia que seria em vão. Júlia não queria se sentir envolvida em algo que poderia machucá-la. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. Miguel ficou parado por alguns segundos, sentindo algo que não conseguia nomear. Mas sabia de uma coisa. Ele precisava provar para Júlia que Bianca não fazia mais parte de sua vida. A tarde chegou, e eles se encontraram no calçadão, como nos dias anteriores. Mas Júlia estava diferente. Ela sorria, mas Miguel via que era um sorriso forçado. Ele percebeu o jeito como evitava olhá-lo por muito tempo. Ela estava incomodada, por causa da ligação. Miguel decidiu não tocar no assunto. Não queria estragar a noite com o fantasma de Bianca. Ele agiu normalmente, fez piadas, contou histórias e aos poucos viu Júlia relaxar. Os dias seguintes foram uma repetição do que já se tornara rotina. De manhã, Miguel ia ao restaurante, sempre disfarçado, e via o diretor e a chefe da governança tomarem café e saírem juntos, deixando o hotel à própria sorte. À tarde, ele encontrava Júlia para caminhar com os cachorros. A cada dia, ele sentia que ela se aproximava mais. A cada dia, ele sabia que estava se apaixonando mais. Na sexta-feira à noite, Miguel mal conseguia dormir. O sábado estava chegando. E com ele, um jantar que mudaria tudo. Ele só não sabia ainda o quanto. Antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, Júlia fechou os olhos e se inclinou, sentindo o coração disparar dentro do peito. Miguel mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de sentir os lábios dela tocarem os seus, suaves, hesitantes, mas carregados de emoção. O tempo pareceu desacelerar. O barulho das ondas quebrando na areia ficou distante. As luzes da cidade se apagaram em sua mente. Tudo que existia era Júlia. Miguel a segurou pela cintura, puxando-a para mais perto, como se quisesse protegê-la de tudo, como se aquele instante fosse algo precioso demais para deixar escapar. Ela se encaixava perfeitamente em seus braços, como se sempre pertencesse ali. O beijo começou delicado, mas então se aprofundou lentamente, como se ambos estivessem descobrindo algo que sempre esteve ali, esperando para acontecer. Foi o tipo de beijo que carregava promessas silenciosas, que falava mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Quando os lábios se afastaram, Júlia ainda sentia o calor da respiração dele contra seu rosto. Seus olhos estavam brilhando, refletindo as luzes da cidade ao fundo, e Miguel soube naquele instante que não havia mais volta. Ela sorriu, o coração ainda acelerado, e sussurrou: "Acho que agora você pode comprar o restaurante." Miguel soltou uma risada rouca, ainda segurando-a perto, como se não quisesse soltá-la nunca mais. "Eu compro quantos você quiser, mas para ser sincero,
Ele passou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos. Tudo que eu quero é você. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua pele. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu escolhida. Verdadeiramente escolhida. Miguel a abraçou forte, fechando os olhos por um instante, grato por aquele momento, por aquela mulher, por tudo que estava prestes a começar. Porque ele sabia, naquele momento, nada mais no mundo importava além dela. E esse era apenas o começo da história deles. E aí, o que acharam desse final? Vocês gostariam de ver o que acontece depois? Ou a história de Miguel e Júlia já está completa para vocês? Deixem nos comentários se querem uma continuação. Se gostaram dessa história, deixem seu like e se inscrevam no canal para apoiar nosso trabalho. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes para vocês. Até o próximo vídeo.